Boa tarde, senhoras e senhores. Iniciando a nossa terceira reunião ordinária da Comissão Temporária Especial criada pela Resolução número 01 de 2023, envolvendo Casan, Cisansul e Prefeitura Municipal de Criciúma. Para iniciar, eu coloco a ata da nossa segunda reunião ordinária em discussão, caso algum vereador tenha alguma retificação a fazer. Não havendo o que queira discutir em votação, os favoráveis permanecem como estão e os contrários se manifestem. Aprovada por unanimidade. Peço ao senhor secretário que leia justificativa de ausência. Memorando 102/2023, Criciúma, 27 de fevereiro de 2023. A Secretaria-Geral. Comunico e justifico a ausência da vereadora Giovana Vitor Mondardo na sessão da Comissão Temporária da Casan do dia 28 de fevereiro de 2023, conforme consta no artigo 99, parágrafo único, item D, do regimento interno dessa Casa. Atenciosamente, Giovanni Marcelino Leandro, assessor parlamentar. Obrigado, senhor secretário. Quero agradecer a presença do vereador Patrick Nazari, do município de Turvo, que está aqui presente, acompanhando os trabalhos dessa comissão, justamente porque lá também tem Casan e está à disposição também, acompanhando para saber o andamento dessa nossa comissão. Hoje eu vou iniciar fazendo alguns questionamentos e eu quero ratificar pedindo para que, na primeira vez que falar, destacar nome e cargo, porque tem que ficar registrado. Eu levei um puxão de orelha da nossa secretaria da mesa na semana passada, justamente por conta disso, então destacar essa situação. Questão de ordem ao vereador Kaminski. Oi. Senhor presidente, o Bonetti acabou de deixar comigo aqui assim, que ele não conseguiu protocolar da Câmara ainda, né, a CISAM, um parecer técnico que foi encaminhado para a Casan, e ele acabou de protocolizar aqui. Eu acho que é importante a leitura do mesmo, haja vista os encaminhamentos que eles estão sugerindo, né, provavelmente dentro daquilo que a gente já conversou na reunião passada, especialmente no tocante aos reembolsos, ressarcimentos, etc. Eu acho que é importante o secretário fazer uma leitura desse relatório, senhor presidente. Eu peço para que o secretário leia este parecer técnico de 2 páginas, então cabe a nós acompanhar. Parecer técnico número 05/2023, Cisansul, Crefisba. Objetivo: desconto do valor da TFDI. Interessado: Casan de Criciúma, Içara e Nova Veneza. A Câmara de Regulação e Fiscalização do Saneamento Básico Crefisba, Cisansul, considerando o rompimento da adutora de água bruta na data de 26 de janeiro de 2023, que comprometeu o abastecimento de água nos municípios de Criciúma, Içara e Nova Veneza por aproximadamente 5 dias, deixando a população destas cidades sem água potável, reuniu-se extraordinariamente para analisar os fatos até agora levantados. Dos fatos: 1. Dia 26 de janeiro de 2023, rompimento de adutora de 600 mm de água bruta durante os trabalhos para arrumar a adutora de 800 milímetros, em teste, consertada na data de 28 de janeiro de 2023. Inicialmente estava sendo abastecido com vazão parcial, utilizando-se da adutora de 600 milímetros de PRFV. Porém, devido à pressão, foi necessário interromper o fornecimento na sua totalidade no mesmo dia do rompimento. 2. Após 2 dias sem chegada de água bruta para tratamento, as cidades que dependem da ETA, Criciúma, Içara e Nova Veneza, ficaram desabastecidas de água tratada por mais de 3 dias, totalizando 5 dias aproximadamente sem abastecimento de água para a maioria da população. 3. A Prefeitura Municipal de Criciúma e a notificação expedidia, acho que eu tenho foi um erro, para a Casan no dia 31 de janeiro de 2023, solicitando, em função do prejuízo causado aos consumidores, para que haja uma medida compensatória
para o usuário, preferencialmente na forma de desconto devido à privação sofrida. 4. Disponibilidade. Em março de 2020, o Cisansul Crefisba aprovou a TFDI, Tarifa Fixa de Disponibilidade de Infraestrutura, na época no valor de R$ 29,49. Atualmente, após atualizações pelo índice inflacionário, encontra-se no valor de R$ 35,08. Da decisão, considerando que nesses 5 dias de falta de água não houve disponibilidade para a população, portanto, não é justo cobrar por um serviço que não estava disponível. Considerando o nosso entendimento e também a solicitação da Prefeitura para haver uma compensação aos usuários, propomos a cobrança proporcional sobre a TFDI, Tarifa Fixa de Disponibilidade de Infraestrutura, ou seja, dos 30 dias, mês comercial, cobrar apenas 25 dias de disponibilidade. B, em caso de já estar faturado, a devolução na próxima fatura. C, excluem-se desta medida de redução os volumes medidos, ou seja, o consumo de água de cada unidade. Nada mais havendo que merecesse qualquer outra sugestão ou retificação, os membros do Conselho concordam e assinam este parecer técnico. Orleans, Santa Catarina, 28 de fevereiro de 2023. Obrigado, vereador secretário. Vereador relator, algum questionamento a se fazer em relação ao relatório, a esse parecer? Só dando ênfase ali, foi 2 momentos. Um é a desconto proporcional dos 5 dias da TFDI, certo? E também no montante do consumo, é isso, né? Foi o que eu entendi ali, né? Relativo ao consumo também, a proporcionalidade, de acordo com cada unidade ou não. Ou só a tarifa de disponibilidade, é isso? Ok. Não, só isso, presidente. Aquela de R$ 35,08. Aquela de R$ 35,08. Não esquece só de falar o nome e o cargo, só para ficar registrado, Antônio, por favor. Antônio Wirman, superintendente Cisansul. Só para ficar claro, né, o parecer, o consumo ele é medido pelo hidrômetro. Então, o que gastou, ele vai pagar. Agora, a taxa de disponibilidade, que ela é fixa para 30 dias, é injusto porque ela não estava disponível durante 5 dias. Sim. Então, nosso pedido de redução é isso. Deve dar aí na faixa de 16%. Depois tem que calcular certinho, mas é proporcional aos 5 dias não abastecidos. O Antônio, a ANA, né, a Agência Nacional, ela permite que a Cisan faça essa proposição em relação a essa situação? Sim, porque, veja, nós regulamos a Lei Federal 11.445 determina que a agência reguladora defina tarifas, lá pelo artigo 22, 32, vai tratar desses assuntos aí, defina a tarifa, regule os serviços prestados ao usuário, faça a mediação entre o usuário e o prestador e atue nessas interferências que houve desabastecimento. Inclusive, quando há intermitência no abastecimento, também cabe à agência reguladora já agir e colocar notificação e atuação para que se resolva o problema. Tu não submete a ANA, na realidade, tu simplesmente aplica a 11.445. É poder do Cisan. Mas nós estamos vinculados à ANA também, porque a ANA faz a regulagem macro e as agências reguladoras a regulagem municipal. A Casan já tinha ciência desse parecer ou está tomando ciência nesse momento? Já notificamos a Casan via comitê, né? Já está com a Casan. Não esquece do nome e o cargo, só, Bonete. Gilmar Tadeu Bonete, diretor técnico do Cisansul. Talvez os representantes da Casan que não tenham recebido, esse protocolo foi agora recente, essa documentação e tal, mas acho que eles poderiam se manifestar, evidentemente, em função disso. Boa tarde, Joel, diretor de Operação e Expansão da Casan. A gente, antes mesmo da Cisan ter pronunciado e feito a notificação, né, a Casan tinha recebido uma correspondência da Câmara de Vereadores e estava analisando, né, o processo, né, e como estava numa mudança agora de diretoria, na última sexta-feira assumiu o novo presidente, né, ontem mesmo a gente fez uma reunião extraordinária e também já tinha proposto também essa redução em 5 dias na taxa de disponibilidade, que era o que estava
Agora está mais ou menos fechado que a CISAM tem, até vai nos ajudar até a argumentar a fornecer esse desconto, mas só será feito na fatura de abril. Perfeito. Porque a fatura agora de fevereiro já fechou, a de março está em andamento, vai ser no mês de abril. Perfeito. Vereador relator, algum novo questionamento? Depois continua. A Casan trouxe algumas fotos para apresentar para a gente, mas antes de iniciar, eu gostaria de, a partir dos documentos que foram encaminhados a nós na semana passada, todos os vereadores também receberam, os relatórios que foram encaminhados a partir da Crefisba, do CISAM, o contrato com a Itajuí, que foi encaminhado a nós também, está à disposição de todos os vereadores. Na semana passada destacou-se que nós tínhamos um volume de perda de cerca de 45, foi reduzindo até 32. No entanto, no relatório apresentado pela CISAM para nós, ele mostra um índice de perda, deixa eu só pegar aqui certinho, o último relatório apresentado, que foi de dezembro de 2021, ele mostra um índice de perda, deixa eu só encontrar aqui... De 32%, não, ocasião. 32%, ele mostra como 32% o último. Isso. Mas que em 2019 era de 28%, em 2020 era de 30%, e em 2021 era de 32%. E na semana passada nós conversávamos que houve uma redução, e o relatório que está sendo apresentado a nós mostra uma evolução na perda, de 28% até 32%. Eu só gostaria de tirar essa dúvida, se houve um equívoco na semana passada, se há um equívoco no relatório apresentado pelo CISANSU, para a gente ter uma informação mais correta, não da perda atual, porque o 32, ok, bate com a informação, mas se há uma evolução ou uma redução nessa perda. Certo, eu sou o Felipe, sou presidente da Crefisba. Esses dados a gente coleta do relatório BADOP, que a Casan ela nos fornece a partir na nossa solicitação, tá? E daí a gente mapeou então os anos de 2019, quando a gente entrou como agência reguladora, pegamos os dados, pensamos os dados do BADOP, 2019, 20 e 21. 22 ainda não está aqui no relatório, mas seriam esses os dados do relatório disponibilizado pela Casan oficial. Tá, então onde que está o 45%, para a gente tentar compreender? Talvez teria que pegar os dados de 10 anos atrás, né? Não. Desculpa, João, só para eu te fazer uma observação. Na realidade, nós conversamos na semana passada, em 2019, nós tínhamos um registro de 45, até nós comentamos aqui que houve uma redução de 13% em relação a 2019. Então, isso foi tratado aqui no dia 19. E foi dito também, perdão, tá? Desculpa eu ter te interrompido ali. Foi dito que atualmente, o que nós temos atualmente, e aí 21, 22, né? A última análise era 32, que havia ocorrido uma redução de alguma coisa, né, Matheus? Acho que era esse, de 13%, foi o que nós falamos na última reunião. Eu acho que essa é a pergunta do presidente, né? Sim, exatamente por conta dessas informações. Eu gostaria de compreender aonde está esse 45%. Onde foi, em que momento que chegou-se a esse dado de 45%, que foi o dado que foi apresentado na semana passada, porque se a gente for analisar friamente o relatório que foi apresentado pelo CISANSU, tem uma evolução de 28 a 32. Então, um crescimento na perda e que nos deixa surpreso. O que nós precisamos entender é onde está aquele 45% e eu quero tentar sanar essa divergência. Antônio Willermann, superintendente CISANSU. Depois da primeira não precisa Depois mais. não precisa, ok, obrigado. Sei que era por causa Tudo certo. da gravação. Olha só, presidente e demais. Talvez possa ajudar. Os dados aqui são oficiais, do BADOP, registrados e informados nas publicações da Casan, na prestação de contas, inclusive auditadas por auditorias especializadas. Então, os dados aqui são verdadeiros e confrontáveis, né? Podem ser confirmados no relatório. O que deve haver aí, vou colocar como hipótese, talvez seja um dado do SNIS. Aí sim. O SNIS é um sistema nacional de alimentação de dados
e depende muito de quem alimenta. Aí é um dado que até está sofrendo uma crítica nacional por não ser um dado auditável. Vai no município, o município preenche para todos os setores. E muitas vezes, eu que estou muitos anos na área do saneamento, já nos deparamos com isso, um técnico muda lá numa prefeitura X, A, B, e esse técnico, não tendo o devido conhecimento, ele acaba alimentando com a informação que ele colhe sem ter dados oficiais. É uma crítica que se faz à não auditabilidade dos dados lá colocados no SNIS. Então, eu proponho aqui na comissão que depois se consulte melhor, mas acredito que esse número 45, acredito, suposição para ficar bem claro, que seja um dado lá do SNIS. Nós, aqui no CISAM, temos os dados oficiais de relatórios e publicados e estão disponíveis também para consulta. O Antônio, então, Só uma dúvida só para ver se perdão, pode falar. ajudar. Nos dados nossos aqui oficiais aqui, que o Matheus puxou aqui agora, no mês do ano 2019 está 41,91, que fecha o que a gente formou. Talvez seja uma... Tá, peraí. Só para a gente compreender. Isso. O dado do sistema interno da Casan... Badop, que é o nosso, que é o mesmo que eles pegam aqui. Apresenta 41,91. 41,91. E Certo. fecharia com aquilo que a gente falou na semana passada, 42, né? Isso. tudo bem. Aproximado, né? Claro. Tudo certo. Um percentual de margem de erro. Isso. Né? Na hora da nossa conversa aqui. O que me 2020. preocupa é o relatório que está apresentado aqui e que bota 28,35% no ano de 2019, 30,37% no ano de 2020 e 32,64% no ano de 2021. Então, nós tivemos um crescimento de perda e não uma diminuição de perda, que foi o que ficou destacado na semana passada nas nossas conversas. E eu entendo também que o relatório deve figurar aquilo que é objeto de análise e de auditoria. Até considerando em valores, 2019, nós estamos falando aqui de uma perda sobre a água, em metros cúbicos, estou falando. Valores, 7.846.000. Em 2020, 8.613.000. E 2021, 9.658.000. O que eu acho que é muito interessante a conversa nesse sentido, porque, de acordo com, eu acho que a 11.445, doutor me corrige, né, que há necessidade de um planejamento de redução e não de aumento. Tanto é que foi apresentado por parte da Casan ao município de Criciúma, eu não tenho essa informação aqui agora, mas não vai ser difícil encontrar, inclusive foi formado a Câmara de Vereadores, o desempenho da Casan, tá, no sentido de redução, porque existe uma penalidade para a própria Casan pelo próprio descumprimento. Então, nós estamos falando de 42 e 32, perfeito? E que os números estão nos sinalizando, auditados, um aumento e não uma diminuição. Isso é importante observar conforme está trazendo o presidente. Quer falar? Tá bom. Bonete. Bom, o que o CISAM analisa? Os dados fornecidos oficialmente pela Casan como uma companhia estadual, que tem seus dados aprovados, auditados e tal. E eu volto a afirmar que esses dados estão no relatório da Casan. Não, eu compreendo. Claro, porque, presidente, tipo assim, claro, deixar claro que não são dados possíveis de se confrontar em campo, né? Não existe nenhuma agência que consegue lá no relógio ver o que perdeu ou não perdeu. Então, são dados que constam, volto a afirmar, constam no relatório da Casan. Esses que estão aí no relatório. Sim, eu compreendo a situação. O que a gente tem que deixar muito claro, e o que eu quero buscar nesse momento, é a gente entender se houve uma evolução ou uma diminuição na perda. Porque a impressão que ficou na semana passada é que houve uma diminuição. E conversávamos sobre isso durante a semana também, entre os vereadores, de que houve uma diminuição. E o relatório, auditado, há um crescimento. E esse crescimento de perda acarreta também em outras situações contratuais. E é por isso que a gente tem que deixar essa situação muito clara. Se há uma contestação à perda,
Eu gostaria de saber por onde que nós podemos buscar essa contestação e por onde que nós podemos buscar outra informação para poder contestar esse dado que foi apresentado. Eu acho que a Casan e a Cisan vai ter que se reunir, porque se os dados que tem entre abril agora no sistema está diferente do que eles têm ali. Pode ser que seja alguma coisa também de informação na digitação, algum erro de gráfica e tal, né? Mas o dado que é oficial aí fica arquivado aqui no sistema, não tem? É só entrar no sistema Domo nosso ali e consegue pegar todos os anos o valor das perdas. Tanto que o Matheus abriu 19, abriu do 20, abriu 21, 22 não fechou ainda, que fecha agora no final desse mês, né? Então, acho que talvez tenha que ter um confrontamento. Mas a gente sabe que a gente investiu muito nos últimos anos em questão de perdas. Né? Quem audita, Antônio? Desculpa, João. Quem faz a auditoria do nosso sistema é a própria Casan mesmo. Né? É a própria Casan? Essa Casan que faz a digita, cada usuário, né, tem de município digita. E esses números são informados na agência reguladora, são informados para a agência reguladora. Só que talvez na transformação de pegar do sistema da Casan e informar para a agência tem um erro de digitação, alguma coisa, formatação do relatório. Aí teria que verificar, não dá para dizer agora aqui, nesse momento, né, como foi feito isso. Né? Mas pelo que está hoje no sistema nosso aqui do BADOP, que é o sistema nosso que a gente tem, que é o mesmo que a CISAM tem acesso, está falando ali 31,91, aí 32 e pouco em 2022, né, 21, né? 22 ainda foi fechado ainda. Eu só queria solicitar ao Robson, nosso técnico, que pegue o outro microfone sem fio e deixe na mesa atrás, para não ficar esse vai, não vai de microfone. Vou passar a palavra para o relator e depois ao Bonetti. Nós temos dois, né? Ô, presidente, praticamente fugiu aqui a informação, mas na realidade o que acontece é o seguinte: a CISAM busca as informações com a Casan, perfeito? Ela não monta o relatório. Vocês fazem a auditoria, né, e encaminham a cópia para a Casan, para a CISAM, fazer a análise dela e fazer as ponderações. No tocante a essa questão, o que eu entendo, os números que a Casan possui, elas estão diferentes dos números auditados. Eu penso dessa forma, pelos relatórios. Eu estou considerando que esse relatório, de fato, seja auditado. Desculpa, Matheus. Quer contribuir? Não, pode contribuir, por favor, fica à vontade. Boa tarde, Matheus, superintendente regional da Sul-Serra da Casan. Não, até pode ser diferente. Eu imagino que seja algum erro de digitação ou coisa assim, porque os números que nós temos são piores que os apresentados por eles, né? São. Isso não faz sentido. São bem piores. Mas o que me preocupa, na realidade, apesar disso, mas os números informados, eles têm uma divergência na medida em que eles evoluem. E não diminui. E aí eu sou obrigado a dizer que a Casan ela passa a ser penalizada por conta do descumprimento em tese, estou colocando entre aspas, ao plano de diminuição de perda. Perfeito? É isso que eu estou falando. O que no final de tudo eu estou dizendo, e o presidente me permite, é o seguinte: tudo isso, o custo final, ele cai ao contribuinte. Desculpa, mas a minha preocupação nesse processo todo passa a ser aquele hipossuficiente, aquele que realmente é o maior prejudicado. E na medida em que nós temos esse descumprimento, de novo, entre aspas, em relação a essa diminuição, acaba gerando uma penalidade a vocês, que são da Casan. Essa é a questão, é a preocupação, aproveitando um gancho dessa questão. Bonetti. Bom, voltamos a salientar e frisar, né? O dado que está no relatório que vocês enviou a vocês é o dado que consta aqui, inclusive, na tela aqui agora, fornecido pela Casan. Pode haver, não sei o que houve aí, né? Mas o CISAM, a Casan faz o relatório, audita, publica, inclusive, envia para o CISAM, e é ali que são as fontes de consulta. Aquele valor foi citado aqui pelo chefe da agência de Criciúma, na época, o Gênero Jaison, né? E tal, comentados até, nós que ficamos até contentes que havia essa redução, se tinha algum dado assim evidente. Mas o CISAM volta a afirmar, o que está nesse relatório, para nós é o que vale, porque foi tirado do relatório da Casan. Certo. Então, está claro que a gente precisa encontrar essas informações e ter um número real e um número exato sobre perdas no município de Criciúma. Porque há divergências claras entre a agência reguladora, as informações passadas à agência reguladora e dentro da própria Casan.
Isso está evidente a todos nós e a gente precisa dessa informação. Até fica como posterior encaminhamento a nós, essas informações no sistema que a Casan tem. Né? E aí entra um outro fato que nós já destacamos na semana passada. Essa ausência de comunicação que está havendo entre agência reguladora e Casan. Né? Porque isso eu encontrei em 1 hora de análise do relatório. Uma informação dessa eu encontrei em 1 hora de análise no relatório. Estava ali, está evidente. Confrontando com o que nós conversamos na semana passada. E isso me preocupa. Tanto quanto me preocupa que foram poucos os relatórios de fiscalização encaminhados pela CISAM a nós. Eu não sei se foram realmente poucos os relatórios desenvolvidos nesse período, mas encaminhados a nós foram muito poucos. Inclusive, que é sobre o Picadão, sobre a adutora, só tem um relatório de vistoria, de visita técnica e de vistoria feito em julho de 2021. Né? Esse é um contrato que foi feito em dezembro de 2019, ele teve o aditivo de prorrogação em agosto de 2020, um de prorrogação em abril de 2021, prorrogação em novembro de 2021, prorrogação em junho de 2022, prorrogação em setembro de 2022, prorrogação em dezembro de 2022, e o atual prazo de encerramento é 25 de abril de 2023. Esse é o atual prazo de encerramento. Dos 7, são 5 prorrogações de data de encerramento. Nos 2 pontos. Ponto 1, em relação à CISAM. Eu achei, minha humilde impressão, poucos relatórios e pouca fiscalização sobre essa obra e pouca fiscalização em relação a esse assunto em específico. E, em relação à adutora, por que tantas prorrogações de data para encerramento? E vai encerrar em 25 de abril ou vai ser necessário uma nova prorrogação? Isso abre já até mesmo para a apresentação das fotos, inclusive, que a Casan quer apresentar, passando a palavra para a própria Casan. A prorrogação, essa é a última que tem no contrato. Né? Assim, a obra adutora em si ela já estava em operação, só que ela tem um período de pré-operação que é a responsabilidade da empresa. Daí foi verificado aquele vazamento que ocasionou o rompimento da adutora de 600, né? E agora, quando a gente botou em plena carga, apareceu um vazamento na travessia do Picadão ali, na travessia da ponte. Então, a gente decidiu, como está na garantia da obra, a empresa está fazendo todo o reforço estrutural, para não ficar no futuro esse ônus para a Casan. Então, a Casan verificou e, né, fez uma análise geral do processo, né, e pediu para a empresa fazer todo o reforço da estrutura para uma garantia para o futuro. Né? Então... Só o Joel concluindo, eu já passo a palavra para o vereador Zairo. Aí, então, o período que a gente deu agora disso aí, o último aditivo do contrato de prazo, para poder garantir, né, que ela vai ficar depois de mais de 10 dias, agora vai concluir o trabalho, que fique pré-operando por mais de 2, 3 meses, para ver se não aparece mais nenhum evento, né, que é de responsabilidade da empresa executora. Mesmo assim, ela pode ser chamada, e a obra civil tem garantia de 5 anos. Mesmo assim, durante esse período de 5 anos, se ocorrer algum evento que seja de responsabilidade da empresa contratada, ela retorna para fazer o reparo. Vereador Zairo. Minha pergunta é para o Joel e talvez para o Bonetti. Na origem do problema, houve um teste feito numa adutora em construção que gerou um desastre, um acidente em 2 adutoras já existentes e que faziam o abastecimento da cidade. Isso foi o que nos foi passado. Minha pergunta nós não somos técnicos, né? E há uma lenda de que o vereador acaba entendendo de todos os assuntos. Isso é só uma lenda, por isso eu pergunto. A questão do projeto da nova adutora. É normal, não existe uma distância mínima entre a adutora a ser construída e as adutoras já existentes, quer dizer, não há nenhuma previsão de segurança, principalmente durante essa fase de testes, né, onde ocasionou o acidente. Quer dizer, é normal colocar-se no mesmo trilho a obra antiga,
que garante o abastecimento, e a obra nova, que ainda vai ser testada e que acabou gerando toda essa paralisação. Não existe normativa técnica, é uma questão de economia de desapropriação da linha, de todo o terreno onde vai se passar essa linha, de aproveitamento de enfim, do ponto de vista técnico, como é que é essa questão e se não era previsível que poderia acontecer algum problema na adutora nova na fase de testes e que gerasse esse acidente como foi relatado para nós. Então, minha pergunta se refere ao projeto, a aspectos técnicos, né, de legislação, se não existe pelo menos uma distância mínima entre essas adutoras para ter esse coeficiente de segurança na margem de operação, de testes, enfim, para que se evitasse, se isso era evitável ou não. Essa é a minha pergunta. Está claro? Joel? E caso, no momento que você quiser passar as fotos que foram encaminhadas para a comissão, para apresentar aqui, elas, é só você pedir e elas vão ser colocadas aqui, tá? Então vamos passar fica à vontade. Agora para ver a dificuldade até dali da... Nossa. Fica à vontade. A pergunta eu lembro, passa as fotos, ele vai mostrar, deixa eu até responder para ele ali, na verdade. Isso. Essa aí é a foto da adutora nova quando foi feita em cima do... Pessoal, vamos só organizar aqui. O Joel vai fazer a resposta ao mesmo tempo em que vai apresentar as fotos, a resposta ao vereador Zairo ao mesmo tempo que vai apresentar as fotos. Se quiser voltar, se quiser acelerar, aí é contigo. Era bom tu pensar... Tá. Então, assim, a doutora... Essa aí é o traçado da doutora nova que foi construída agora, né, está na hora da construção, né? Essa parte aí do final, perto da ETA já, né, que é a estação de tratamento de água, né? Ela foi feita em cima de pilares de sustentação. A próxima foto vai passar. Ali foi onde ele deu esse vazamento, o último que deu agora, esse vazamento agora, que a gente está fazendo reforço nessa estrutura, né? Esse tubo aí é tudo junto travado, é o último da geração, né? Ele não precisa fazer ancoragem. Só que apresentou um pequeno vazamento, então a gente optou por fazer um reforço todo nessa estrutura da travessia para evitar no futuro um novo rompimento, né? Essa já é a foto da adutora nova. Pode passar. Acho que é igual, né? Pode passar também. Aí tem a foto do rompimento que ocorreu, o primeiro vazamento que ocorreu, né? Aí, respondendo a pergunta do vereador ali, né? O projeto ele prevê uma distância mínima para fazer a manutenção. Então, a distância entre uma e outra deve ser no mínimo 2 metros, e é o que está constatado aí. Se fosse possível fazer 3, 4 metros, seria o ideal. Só tem que ver, assim, tem uma rua para passar uma adutora, já tinha 2. Então, numa rua tem uma distância mínima, né? E não tem outro acesso que não fosse aquilo, né? A dificuldade de construir um sistema novo é conseguir o traçado, né? O local para instalar um sistema de bombeamento, local para instalar uma elevatória. O vereador que foi presidente do SAMAI lá de Jaraguá do Sul sabe que ninguém quer uma elevatória perto de casa, ninguém quer um booster perto de casa, ninguém quer uma adutora passando na frente da sua casa. Isso é uma dificuldade, por isso, até respondendo ali a questão dos aditivos, né? A hora que a gente ia passar a adutora, o pessoal alagava o cancha de arroz, não conseguia passar. Aí tinha que esperar primeiro acabar a plantação de arroz para fazer a adutora. Quando conseguia fazer a adutora, faltava, tinha que fazer um corte de vegetação, precisaria de uma licença ambiental. Isso atrasou também o aditivo, né? Aí teve uma mudança no traçado dela, porque não conseguimos passar por um terreno ali. Tivemos que mudar o traçado, teve que alterar o projeto. É mais um aditivo de prazo. Então, a obra de engenharia de saneamento básico, quando se começa e se conclui dentro do prazo, dificilmente se conclui. O vereador pode até confirmar depois para mim aí, que tem mais experiência até em saneamento, né, trabalhou muito tempo, dificilmente consegue fazer no prazo desejado. Isso acarreta o quê? Acarreta um custo adicional na obra, que quanto mais aditivo de prazo, se for responsabilidade da empresa, da Casan, no caso, no final a empresa tem o direito a uma indenização. Então, ela foi feita dentro dos padrões, né, de engenharia, dentro do projeto, né? O rompimento ali, previsível, o rompimento da adutora nova, é uma adutora de 7 km de extensão, pode ocorrer um vazamento, pode ocorrer 2, pode ocorrer 3, pode não ocorrer nenhum. Ela apresentou esse vazamento aí, né, e mais esse outro que apresentou na travessia, que a gente está fazendo reforço. Está dentro do limite tolerável. 2 vazamentos na adutora de 7 km, um tubo de 800, terreno ruim de trabalhar, que é um terreno úmido, né? Não tem terreno bom aqui no Picadão. É arrozal ali, o terreno ali é um terreno ruim de trabalhar.
E o que ocorreu do acidente foi que, na hora da escavação, para corrigir o vazamento da adutora de 800, deslocou a adutora de 600 por causa do terreno. Poderia prever que ia deslocar? Aí teria que estar no local para dizer se daria para prever ou não. Às vezes, o solo, quando ele... Né, daria para prever que desbarrancou lá no São Sebastião, que morreu 70 pessoas? Daria para prever, mas morreu 70 pessoas. Então, assim, aí é a parte de engenharia que fica complicado de saber se teria como prever da outra ceder e ocorrer esse problema de que teve operacional dessa falta d'água esses 2 dias. Né? Pode passar... Aí está mostrando a escavação, né, o local que era, né? Por isso a dificuldade, por isso que levou 24 horas fazer um reparo, né? Até corrigindo o documento da decisão, não foi 48 horas sem água, foi 30 horas sem água bruta na ETA. Né? Pode passar? Aí é o terreno, né? O terreno ali, tudo assim. Você vê que até foi trabalhado 24 horas da noite, foi, trocou o de turno, né? Não parou de fazer o trabalho. Né? São 2 reparos na adutora que rompeu e na que estava corrigindo e mais a outra. Né? Pode passar? Aí são as 2 adutoras, já vê como é que é, quando vê o solo que é, né? Vê o material que é, né? Eu até acho que assim, a equipe operacional fez um trabalho em um tempo rápido, né? Não parou, continuou, né? Pode passar? Isso aí já depois está seco, né? Secou tudo. Aquele volume de água todo ali, imagina uma tubulação de 7 km, né? Tem que secar toda a água no buraco, né? A gente tem vários equipamentos de bombeamento para poder secar, né? Que ali era o ponto mais baixo da adutora. Então, o ponto mais baixo é onde sai toda a água. Se fosse onde eu mostrei aquela primeira foto, que era lá em cima, lá, era só fechar o registro e secava. Faria em 6 horas o reparo. Ali é o ponto mais baixo que ela rompeu. Aí, talvez por azar da nossa, também foi no ponto mais difícil de executar. Pode passar? Ó, fosse nesse ponto aí, com certeza o reparo aí seria em 4, 5 horas. Era só fechar o registro lá, fazer o corte para 2 luvas. Aí dá para ver bem o material, o solo que é, né? Não, são 2, tem mais embaixo um pouquinho, hein? Tem uma de cima 600 e mais de baixo de 800. Ali. Pode tirar o GC, pode voltar àquela foto anterior e tirar o GC, por favor? Só para mostrar... A outra mais embaixo ali, isso, tem 2, tem 2 ali. Isso. Então, assim, eu quis trazer as fotos, porque a gente falou aquele dia da dificuldade de executar o trabalho, né? Aí quem, assim, não é da área, né, acha que é simples fazer. A gente tentou fazer o máximo, conseguimos corrigir a primeira, né, em menos de 24 horas, só que quando foi botada em operação, ela apresentou um vazamento em outro ponto e tivemos que descarregar de novo, né? Isso que foi o transtorno maior. Pode passar? Aí a foto da nova, só para ilustrar, né? Que é feita em cima de pilares. A antiga enterrada. Isso aí é a construção da travessia no Rio do Picadão ali, né? Pode passar? Aí tem, acho que está repetido agora. Acho que é a primeira já nessa aí, né? Acho que deu assim as fotos para mostrar bem a dificuldade que era a execução do trabalho, né? Não foi por negligência da Casan nem da equipe operacional de fazer o serviço, foi feito em tempo até considerado rápido, não foi parado, foi trabalho de 24 horas, não tem? Para quem entende um pouco de saneamento e de sistema, vê que a dificuldade operacional é bastante grande ali, né? O Bonetti tinha um comentário. Não sei se respondi a sua pergunta, vereador. Vereador Zairo, satisfeito? Passar a palavra para o Antônio da CISAM. Sim, presidente Nicolas, só da questão dos relatórios, né, na quantidade de relatórios e na fiscalização de obras. Não cabe ao CISAM e nem a nenhuma agência reguladora do Brasil regular obras, fiscalizar a obra, o andamento. Tem que ser uma ação de uma comissão municipal, de quem acompanha o contrato com a execução. Cabe ao CISAM, sim, analisar as metas, o cumprimento das metas, o atingimento das metas, regular a tarifa, qualidade, intermitência, como foi o caso. E nós, como agência reguladora, até para constar, fizemos um trabalho, eu digo grandioso, que eu não sei se outras agências fazem, não queremos aqui comparar, mas para Criciúma é importante. Tinha outra agência antes de nós, e nenhum dado tinha em relação às metas do Plano Municipal de Saneamento Básico e do contrato de programa com a Casan. Nós contratamos a Unesc por ser um trabalho especializado e fizemos um excelente relatório que deve estar com vocês. Está conosco. E aí, veja, nesse relatório, nesse da Casan, da Unesc, foram visitados as unidades todas, julho e agosto de 2021. Nós, às vezes, não estamos
nós uniformizados na verificação das metas, na verificação do cumprimento, mas uma empresa especializada por nós contratada está. Nesse caso aí foi a Unesc. Saiu um relatório excelente, inclusive serviu para a prefeitura fazer um contato com a Casan, exigindo algumas providências, inclusive de quem fiscaliza o contrato, né? Não estamos botando isso como crítica, mas um relatório bem feito, dito, ó, essa meta foi cumprida, essa está atrasada, essa não foi cumprida, e esse relatório deve estar aí com a comissão. Então, para dizer que a gente não fiscaliza as obras Sim. na sua execução, mas fiscaliza, sim, as metas, e isso, felizmente, estamos fazendo bem. Na questão comunicação também, a gente tem um canal de comunicação até aberto e direto. Sempre que solicitamos documentos à Casan, tem um prazo institucional, um prazo de resolução estabelecido. A nossa resolução estabelece qual o prazo para atender tal coisa, e tudo isso vem sendo cumprido. Quando não se consegue cumprir o encaminhamento, a Casan tem que solicitar prazo, e em alguns, às vezes, já solicitou prazo oficialmente protocolado para mais um tempo atender aquele pedido, e é analisado, né, e concedido ou não de acordo com o pedido e a dificuldade no atendimento. Abrindo a palavra para os vereadores, caso tenham algum questionamento nesse instante. Vereador Paulo, vereador Jair, vereador Juarez. Então, passar a palavra ao nosso relator, vereador Kaminski. Vamos ver. Qual é o tempo de vida útil dessas adutoras, dos canos que estão tudo enterrados? Qual é o tempo de vida útil disso aí? Esse material de ferro fundido, a vida útil é vitalício. Ad eterno. Ad eterno. Porque a gente está fazendo assim, trocando alguns materiais que são despadronizados, né? Tem tubo de PVC, aquele que a gente chama de marrom, aquele que tem um material daquele que é despadronizado, trocando com um material um pouco mais qualificado, que é em PAD, e passando pelo passeio, né, para poder evitar reparos na rua de pavimentação. E o PAD é um material mais, né, que teria uma resistência maior, tanto em pressão, como também, né, porque às vezes tu tem que fazer a necessidade de fazer um desvio, não precisa usar a curva, né, o PAD ele consegue fazer as voltas, né, ou fazer uma curva longa. Né, porque a casa está trabalhando agora, assim, onde vai ser feita nova pavimentação, é trocar o material que fica na rua, né, pelo passeio. Não porque o material precisa ser trocado, mas é para questão de segurança, né, combate às perdas, que é muito importante, né, evitar vazamento, né, e pelo passeio, né, o transtorno na hora de fazer um conserto é muito menor do que numa rua de rolamento. Né. As adutoras, então, têm vida útil? Vida útil. Ad eterno. Isso. A gente faz manutenção, a gente chama de polypig, que é um material que a gente passa nela, porque com o tempo ela cria uma crostazinha, ou água bruta pode acarretar o quê? Ela pode decantar no fundo dela, água bruta vem o quê? Pode vir folha, né? Vem uma barragem, né? Então a gente passa um polypig, né, para fazer a limpeza, para manter a vazão do qual ela foi projetada. Deixa eu te perguntar, no relatório sintético, ele fala que em 2021 houve despesas com terceiros de 14 milhões. Neste caso, são todos aqueles contratados para prestar serviço a vocês. É isso? Eu não consegui identificar no sintético as despesas com aquelas empresas que geram prejuízo, que não, talvez um relatório analítico poderia nos propiciar uma análise mais apurada, conseguir identificar. Eu não consegui. Tu tens esses números de 2021, 2022? Aquilo que nós falamos a outra vez. As empresas vão lá e terceira vez a mesma coisa. Poxa vida, né? Esse tipo de prejuízo que terceiros te causam, eu não consegui identificar aqui no relatório. A gente pode fornecer, ele vai fazer um levantamento de 2020 e 2021 do que a gente notificou as empresas e passar para a comissão. A de 22 tu tens também? Já não? Porque o teu balanço encerra agora em março, 21, né? 22, 20, 21, 22. Tudo que a gente notificou de empresa, a gente caminha para a comissão. Tu tens como passar um balanço analítico dessa unidade, só de Criciúma? Sim, só Criciúma. Tu consegue fazer isso? Consegue. Não um balanço geral, mas só da unidade? Só de Criciúma. Analítico, é possível fazer isso? Você consegue fazer quanto tempo precisa? Não, isso aí foi, mas acho que ele quer um relatório, né? Ele trouxe aqui já, ele trouxe impresso, né? Ele quer um relatório. Assim, não é o balanço mesmo. Isso.
É o balanço, é o demonstrativo de Daqui resultado. uns 10 dias ele encaminha, o Matheus encaminha. Isso, é o demonstrativo de resultado, o balanço, os seus ativos, passivos, permanentes, ativos, enfim, é o balanço completo, na realidade. E analítico, né? Que a gente consegue identificar todos os gastos efetivamente ocorridos. Esses 14 milhões, vereador, o que está incluso assim? Hoje a gente tem água, sistema de água e esgoto, né? Tem alguns serviços que são terceirizados, vigilância é terceirizado, manutenção de esgoto é feito com empresa terceirizada, transporte de lodo, né, que é produzido na estação de água e esgoto, é terceirizado, né? Caminhão hidrovácuo e hidrojato, que faz a obstrução de rede coletora de esgoto, é terceirizado. Caminhão-pipa, que quando houve o vento, é terceirizado. Tu vê que então, não dá para identificar olhando o sintético, isso. Né? E o teu analítico, ele deve constar tudo isso, né? Deve estar tudo aberto, né? É que não tem assim, daí eu tenho que ver, né, tem que puxar no sistema para vender, mas aí eu não sei se eu consigo fazer para o sistema, e eu acho que o Matheus consegue pegar, por isso que precisa de um tempinho maior, né? Não, e fazer claro. ele fazer 10 dias para poder fazer. Eu acho que é importante para a gente identificar. Os empréstimos que aparecem aqui no sintético são aqueles dos investimentos realizados. Vocês normalmente buscam recursos fora, né? Isso, por exemplo, a ET de Próspera, que foi inaugurada agora há pouco tempo, né? Foi feito com recursos da Caixa Econômica Federal e da FD. Então, é recurso que tem um tempo de amortização. Né? A adutora de Criciúma ali, essa adutora de 800, foi feita com recurso próprio. Daí não deve estar na conta ainda. Mas, geralmente, o sistema de esgoto é feito com financiamento. Perfeito. Então, 7 milhões aqui em 2021, nada mais são os encargos relativos a esses valores, é isso, né? Isso. Mas, de novo, se eu tiver o balanço separado relativo a essa unidade, talvez a gente consiga, analiticamente, consigamos buscar certinho as informações. Você fala de uma depreciação de provisões e amortizações, valor de 14 milhões 329 mil. Isso entra os equipamentos de vocês ou entra também essa parte de tubulação que está enterrado também? Ele aparece nessas depreciações aqui, não? Entra tudo, né? Assim, a maior despesa nossa seria a eletromecânica, que a gente chama, né? Que daí seria o quê? Sistema de bombeamento, né? Que a gente, com o tempo, está trocando para o mais moderno, né? E mais eficiente. Hoje, a maior despesa da Casan, tirando a folha, está quase empatando, é a energia elétrica. Então, quando tu troca o equipamento com uma eficiência maior, no início tem um investimento inicial grande, né? Mas com o tempo tu vai reduzir o consumo de energia, vai ter um benefício. Então, aí, a maioria disso aí é equipamento eletromecânico. Eu vi que em torno de 30 e poucos % corresponde a pessoal, na realidade, isso. Né? É isso, né? Eu queria fazer uma pergunta para o Laureci, ver se ele pode me ajudar também. Tá. O Laureci, você consegue me dar uma mãozinha? Eu vou escapar um pouquinho, deixar eles um pouquinho em paz aqui, só para te questionar. Essa semana, eu acho que foi essa semana, que saiu aí uma dispensa de licitação, perfeito? Para contratação do serviço, acho que foi de esgoto, junto à Cisan, ou coleta de lixo, acho que foi isso, né? Sim. Eu vi que foi feito através de uma dispensa de licitação. Tu pode me explicar, por favor, qual é o fundamento legal para a dispensa de licitação nesses casos? Ele está amparado pela Lei Municipal número 7422, o artigo 24, o inciso 16, que ele dispensa a licitação. Mas existe o fundamento legal, tudo bem, mas justifica nenhuma outra empresa presta esse tipo de serviço? Devido às circunstâncias... Desculpa, mas a Cisan quer falar também? Pode, tá? Fica bem à vontade. Só me chamou a atenção essa dispensa, e ali corresponde a um valor de 300 e poucos mil durante o período, no montante de 35 mil reais mês. Eu acho que são esses os números que... Veja, a agência reguladora, a regulação e fiscalização do saneamento básico, segundo a lei federal, são 3 modelos que você pode adotar. Você cria uma agência reguladora, não é a contratação de um serviço de qualquer empresa colocada, tem que ser específica para regular e fiscalizar, que no caso de Santa Catarina são 4, a Ares, a AGESAN, a AGIR e o CISAM. Na verdade, o CISAM tem 2, CISAM Sul e CISAM Meio Oeste, né? São agências reguladoras. Como a ANEEL, a Anatel são agências reguladoras para energia elétrica, para telefonia, para telecomunicações, né? A ANAC para aviação, o saneamento básico são essas em Santa Catarina, porque a lei federal estabeleceu que a regulação e fiscalização seja feita por cada município, podendo ser criada uma agência do município. O dispêndio é muito caro. Outra opção, adotar uma agência estadual já instituída ou um consórcio já instituído, que é o nosso caso, né?
ou criar uma agência, ou fazer um consórcio para uma agência, ou adotar uma já criada. Então, não compete, não cabe abrir uma licitação para agências reguladoras. E sim, o município elege uma agência reguladora. E a lei municipal aqui elegeu já em 2019 o Cisansul como agência reguladora do saneamento básico. Saneamento básico, entenda-se 4 eixos: água, esgoto, drenagem urbana e resíduos sólidos. Então, aquela lei foi a lei que autorizou. E aí a forma de contratação é um processo administrativo. Claro. Perfeito? Só para eu... Só para eu compreender. Então, hoje a Prefeitura de Criciúma, junto ao CISAM, o CISAM faz a regulação de água, esgoto e lixo. E lixo. E resíduos sólidos, perdão. Isso, não lixo, resíduos sólidos. Resíduos sólidos. Perfeito. E os preços... E começa agora ou já existia? Não, veja, já o contrato, essa... água e esgoto nós já fazia pelo contrato de Isso. programa de 2019, porque a partir da lei você tem que ter o contrato, que é o que está agora acontecendo, para o resíduo, mas para água e esgoto, se você olhar lá em 2019, já é um convênio e contrato com água e esgoto. O contrato de programa especificou, agora o contrato de programa vai especificar resíduos sólidos, drenagem não, mas poderá também, só que tem que firmar um novo contrato de programa para a área de drenagem, se for o caso. Então, a lei federal estabelece, para ficar claro, saneamento básico, água, esgoto, drenagem e resíduos. Tu firma contrato de programa a partir de uma lei municipal que elege qual a agência que vai regular. Nesse caso de Criciúma, Cisansul. E a partir dessa lei aprovada na Câmara de Vereadores, tem que se firmar um contrato de programa estabelecendo as regras dessa fiscalização que estão pinçadas na lei federal também. É obrigatório. E os preços não são negociados. Não existe como. É aprovado em Assembleia Geral do consórcio e é preço único para todos. Para resíduos sólidos, é 12 centavos por habitante ano. Tem agência reguladora que adota pela receita de água e esgoto, por exemplo, um percentual, que é o caso da AGESAM. Né? Quando nós entramos, para ficar claro também, como ainda é prático e econômico estar mais próximo e ser menor, no caso do Cisansul, a Casan pagava para a agência reguladora antiga 74 mil, nós entramos por 29, está tudo registrado aí. Mas os preços de um consórcio ele se torna mais barato porque é mais enxuto, e é para isso que é feito a forma de consórcio, justamente para baratear os custos. Mas não é porque tem que ser feita licitação ou dispensa. É só um processo administrativo que vai vincular numa lei que já está aprovada aqui em 2019, que ela vem oriunda de uma lei federal 11.445. A minha dúvida principal é porque a lei 7422, que foi a lei que o Laurici comentou, posso chamar de Dido? Então tá. Porque é mais conhecido como Dido, então com a autorização dele. A lei 7422, que é que o Dido comentou, ela não trata de resíduos sólidos. Por isso que ela trata... fica estabelecido o Cisansul como a entidade responsável pela regulação e fiscalização dos serviços prestados no âmbito da gestão associada do saneamento básico. Então, conta todo o processo, não somente essa situação... Até drenagem nós poderíamos, mas tem que ter o contrato de programa. Perfeito, de acordo. Antônio, claro, tu deve lembrar talvez do Bonete um pouquinho mais, da nossa briga em relação à prestação de serviço da agência reguladora, que era muito ruim. Né? Tanto é que a empresa anterior, ela custava 74 mil para o município. Nós coletamos mais de 7.450 assinaturas, justamente para criar uma agência reguladora em Criciúma. E, na ocasião, por tanto conflito, tanta discussão, tanto debate, uma das agências que foi sugerida para contratar, em que pese as agências não davam resultado nenhum e faziam um péssimo serviço para o município de Criciúma, eu te falei isso um dia que tu estava sentado aqui, no mandato passado, que se era para não prestar serviço, que fosse pago mais barato. Eu até falei isso para você naquela ocasião. E é claro, saímos de 74 para 29, se não fazer nada, então que pague mais barato, você é obrigado a ter. Mas e isso eu falei para você, o Borei estava junto nessa mesa naquela ocasião, e a gente sabe perfeitamente da importância e do que representa uma agência reguladora fazendo esse trabalho, eu diria até de fiscalização. Perfeito? Que eu acho que
Não é só de auditoria, mas de fiscalização. E nos dá a impressão, né, me permite a sinceridade, que há necessidade sempre de um conflito, de uma discussão, de uma cobrança, para que as coisas aconteçam. Né? E aí, de novo, eu peço desculpa, peço vênia, né, ao Bonetti, aí, por conta do relatório que a gente acabou de ler, que isso só foi possível nos dar essa impressão porque houve uma provocação. Né? Eu garanto a você que eu não quero mais ter a impressão de que a agência reguladora não faz nada. Né? Muito pelo contrário, ela atua preventivamente, ela se envolve diretamente, ela participa do dia a dia da prestadora de serviço e dá o resultado que nós, cidadãos, queremos. Certo? É claro que o gatilho para que isso tudo hoje esteja acontecendo foi o que o João acabou de mostrar. Houve um rompimento, houve um prejuízo direto às pessoas, não é questão financeira, estou falando do desabastecimento, óbvio. Né? Precisa acontecer as coisas para que a gente provoque e tente melhorar a vida das pessoas. O que não dá para admitir, sinceramente, não dá para admitir, né, que o serviço público, que é obrigatório, na medida em que você disponibiliza as pessoas, tem que acessar, a lei assim o determina, não tem outra alternativa. Mas o que a gente espera de uma agência reguladora, de fato, é que ela esteja atuante, dando respostas, né, não batendo cabeça, e que a resposta seja rápida, porque ela está, de fato, envolvida. Então, é claro que se deixar falar, eu sou falante, eu vou muito longe, né, mas eu quero trazer isso, né, para a data de hoje, para trazer para o momento presente, exatamente por quê? Porque o que nós esperamos de vocês, e aí eu volto a me referir àquilo tudo que nós discutimos desde 2015, que era a criação de uma agência reguladora em Criciúma, e fomos sensíveis à contratação de vocês pelo valor e não pela prestação de serviço. Repito, se é que é obrigado, que pague menos. Para medir o pH da água, eu faço com aquele negocinho lá da piscina. Eu até fazia essa brincadeira dentro da Aresc, e quando eu chegava na Aresc, eles sempre me chamavam de pH. Exatamente por isso. Porque nós não víamos resultado nenhum, e prestávamos serviço de qualidade, de péssima qualidade, e ganhavam muito bem, na minha opinião. A gente não quer isso de vocês. O que a gente quer realmente é que vocês estejam muito presentes, envolvidos, e dando respostas para nós, na medida em que a Câmara de Vereadores interpela, porque as pessoas da rua, elas acabam cobrando de nós, no nosso dia a dia. Eu vou passar a palavra ao Antônio e depois ao vereador Obadias, que tem um questionamento. Bem rapidinho, só para dizer ao vereador, que eu acho que a preocupação dele é pertinente, né? Depois o Bonetti que tinha solicitado, mas é pertinente, sabe, vereador? E nós trabalhamos igual a vocês, fazendo a mediação do usuário que cobra de vocês, que são vereadores, do usuário que nos cobra da agência reguladora através da ouvidoria. Mas a gente trabalha bastante, talvez divulga pouco, sabe? Veja, vou usar um exemplo. Num período aí que a Casan fez a leitura fora do período, e aqui não estou culpando, mas foi por um incidente de contrato, de leitores, e saiu da faixa da leitura, passou de 33 dias, então o consumidor foi penalizado. Nós já imediatamente tomamos a atitude e solicitamos que fosse corrigido e devolvido, e assim foi. Não foi divulgado. Então, as coisas acontecem no momento que elas acontecem. Nós agora se reunimos extraordinariamente, mas fizemos diversas solicitações de documentos à Casan, que já nos foi enviado, em função do problema. O problema é recente, nós atuamos recente. Então, a gente atua na hora do problema. E quero fazer parceria, nós, né, todos, né, Bonetti, Felipe, toda a nossa equipe do CISAM, com a Câmara de Vereadores e com a população, para alimentar informações, e a gente busca juntos, sem brigas. Né? Acho que o importante é unir forças em prol do melhor. Né? Veja quantas reuniões nós convocamos os vereadores para ir a Criciúma. Nós temos trabalho agora em andamento do Carmel, definimos tarifa social para as unidades, então tem muito trabalho feito. Não dá tempo. Né? O Paulo foi um buscador disso. Isso foi iniciativa minha e do Paulo. Isso. Nós é que brigamos, inclusive o e-mail saiu do meu gabinete para que houvesse aquela redução da tarifa social para todo o sistema Minha Casa Minha Vida, porque não se admitiria naquele momento analisar individualmente. E rapidamente a gente buscou na Caixa Econômica, buscou. Então a gente tem trabalhado muito, sabe? Só para deixar claro isso para vocês, que a gente é parceiro na ação. A unidade, a união faz a força. Não vamos brigar. Nós estamos aqui do ladinho e a hora que precisar estamos aqui.
Passar rapidinho ao Bonetti, para complementar, e depois ao vereador Obadias. Realmente é só para complementar essa situação, aquela questão da fiscalização, para mim já ficou claro, nós não temos responsabilidade do projeto, na execução da obra, então, os engenheiros da Casan e tal, sem problema nenhum. Nós acompanhamos o que eles têm contratualmente, as metas a ser estabelecidas e tudo mais, que faz parte do contrato com o município de Criciúma. Agora, hoje não, lá atrás, logo em seguida, que somos contratados pelo município de Criciúma, um dos primeiros grandes trabalhos que nós fizemos foi entregar para o senhor prefeito municipal qual era o custo de operação da Casan em Criciúma, qual era o custo da água da Casan em Criciúma. Claro, a Casan contestou alguns pontos e tal, mas, enfim, o que isso permitiu? Permitiu ao gestor de Criciúma, ao prefeito, sentar na Casan e dizer assim, não, vocês dizem aqui que, claro, que estou investindo tanto, está aqui comprovado e tal, mas lá o lucro é tanto, e em função disso, alguns milhares de reais em convênios vieram da Casan para o município de Criciúma, com dados da agência reguladora, que antes não tinha nada. Então, imagina, você como administrador de Criciúma, você sentava a Casan, claro, apresentava os dados dela, de investimentos, apresentava os dados de balanços e tal, mas o prefeito não tinha na mão esse conhecimento. É bom que se diga aqui que a nossa fiscalização em relação à Casan, e eu não tenho nenhum problema de afirmar isso, ela tem se dado muito em alto nível. A Casan tem correspondido com as informações, dentro dos prazos regimentais, tem facilitado o acesso à informação, tem facilitado tudo. Então, existe uma relação de cobrança, mas uma relação de respeito pelo trabalho que a Casan também presta. Perfeito. E também, lá nos contratos, por exemplo, aquela situação que o Antônio colocou do trabalho que nós temos junto com a Unesco, foi analisado desde o primeiro contrato que a Casan tinha com Criciúma, todos os dados, o que foi cumprido, o que não foi cumprido, o que foi postergado, tudo isso, hoje, é um conhecimento de domínio da administração. Por isso, eu acho que nós temos um trabalho, depois nós vamos encaminhar aí para fazer parte do... Por favor, se tiver mais relatórios, inclusive encaminhar. Um resumo do relatório, contando dia por dia, todos os trabalhos que foram feitos. Perfeito, isso é importantíssimo, nesses anos aí. Agradeço. Passar a palavra para o vereador Obadias Benones. Senhor presidente, muito boa tarde. Boa tarde aos membros da mesa, relator, secretário. Cumprimentar aqui os nossos convidados mais uma vez por estarem conosco aqui. Casan, a agência reguladora, pessoal da prefeitura também, os vereadores que estão aqui. Eu tenho aqui duas colocações. A primeira, que hoje pela manhã estivemos em uma reunião na prefeitura, propriamente falando na Secretaria de Infraestrutura, a Comissão de Obras esteve presente com o secretário Tita, e tivemos até uma informação que nos agradou muito, que a Casan tem se colocado à disposição para ajustar a repavimentação daquelas ruas em Criciúma. Eu citei 2, 3 ruas aqui do centro que vereadores têm feito muitos requerimentos, né? Quando estive como secretário na mesa diretora, no ano 2021, acho que eu li mais de 5, 6 vezes no ano, Melvin Jones, José de Pata. Sim? Várias vezes, né? E a Casan disponibilizou 26 milhões, né? 26 milhões, parcelados 500 mil, né, vereador Zairo, por mês, para poder fazer e corrigir todas essas situações que nós temos na cidade, que tem sido um clamor da população. É importante registrar isso, até levar uma prestação de contas também para vocês que estão aqui nessa comissão, para também o cidadão, isso é muito importante. O meu ponto aqui e a minha pergunta, e nós, quanto vereadores, a gente tem essa posição, já foi falado isso, de representar. Eu tenho aqui uma sugestão, aproveitando que o nosso presidente também da casa está aqui, e a primeira fala, diante de tudo que foi falado aqui, inclusive eu acho que já foi até tocado nesse assunto, mas retomando ele, diante das fotos que nós vimos aqui, mas deixar um pouco mais claro, porque existem alguns termos técnicos, senhor relator,
que eu, enquanto vereador, na minha formação de jornalismo, então, não consigo compreender. Imagine, então, o cidadão, que tem uns termos técnicos que a gente não consegue compreender. Primeiro ponto, diante do que nós falamos na semana passada, eu recebi uma enxurrada de questionamentos. Primeira pergunta, água suja na torneira. Eu até questionei, foi evidência, foi algo que veio diante do ocorrido, do acidente, daquela situação que aconteceu no dia 26 de janeiro? Não, algo que vem em decorrência. Os vereadores de outros mandatos poderão até me ajudar nessa questão. Eu recebi pelo menos uns 3 depoimentos de água com sujeira. Inclusive, uma criança foi levada ao Santa Catarina com essa situação, tomou água da Casan, tomou água da torneira e foi levada para o Santa Catarina, o Hospital Santa Catarina. Essa é a minha primeira indagação. Eu queria ouvir vocês sobre isso. Minha segunda indagação, água fraca. Eu recebi, até me colocaram no grupo, depois eu saía, só para acompanhar o desdobramento dessa história. Água fraca na torneira. Região de Santa Luzia, tua região, Paulo, exatamente, você pode depois contribuir com isso. Próspera, água fraca. O cidadão, 2 cidadãos, vou deixar bem claro aqui, me indagou isso. Obadias, pergunta para eles lá. Eu quero saber, porque quando dá 7 horas da noite, 19 horas, eu vou tomar o meu banho, eu abro a torneira e a água começa a sair fraca. Detalhe, eu entro no site da Casan, que é bem atendido, inclusive é uma plataforma que eles elogiaram muito, e entrando no chat da Casan, a pessoa já coloca ali a sua problemática, o seu problema. Estou com água fraca. Mas ele só desliga o telefone, a caixa começa a receber a pressão da água, começa a receber água. Isso não foi uma vez, depois eu posso encaminhar para o Joel, para os representantes aqui, essas indagações desse grupo de moradores. E como parece uma coisa que está combinado. Eu ligo ou eu faço a minha queixa no chat, dá 2 minutos, desliguei o telefone, eu desliguei ali o aplicativo, já começa a encher a caixa d'água. São 2 questões, água suja, água fraca. Terceiro questionamento, que a gente pode deixar aqui, queria ter uma resposta dos senhores, é retomar aquela situação do ar nos hidrômetros, que depois da minha fala aqui, que eu fiquei até meio confuso no que a gente ouviu aqui, do vídeo que eu trouxe, recebi outros vídeos, não vamos colocar aqui, mas o presidente está aqui, eu quero sugerir ao relator, que coloca no seu relatório, que se a gente pudesse essa casa contratar, já falei isso num dos encaminhamentos, mas deixar bem agora aberto, um técnico imparcial que possa fazer um estudo para a gente e nós apresentarmos isso para a população, presidente que está aqui da casa. Porque o questionamento, ele tem uma lei, inclusive, sobre isso, mas o questionamento a todo dia, meu irmão, vem sobre isso. E aí fica, não tem, não tem. Eu não sei mais o que explicar. Eu não sei o que falar mais. Eu acredito que dentro dessa comissão a gente consiga chegar a uma conclusão se tem ou não tem ar dentro dos hidrômetros. Essa era a minha fala. Muito obrigado, senhor presidente. Vereador Obadias, obrigado. Destacando, então, a presença aqui do vereador Salésio Lima, nosso presidente da Câmara de Vereadores, vereadora Roseli de Luca Pizzolo também acompanhando. Hoje nós já iniciamos os trâmites finais para a contratação de um engenheiro civil, sanitarista e ambiental, que vai nos auxiliar nos trabalhos da comissão. O setor de compras, de licitação da Prefeitura, da Câmara de Vereadores, já está finalizando, já está encaminhando esse processo e nos próximos dias já deverá estar contratada essa consultoria. E passando então a palavra ao pessoal da Casan em relação a, primeiro, a água suja, depois a água fraca, esse milagre da ligação. Só primeiro vou frisar aqui o convênio que a Casan tem com o município de Criciúma para pavimentação de 26 milhões, em ruas que foram feitas obras de expansão de esgoto, não é qualquer rua, né? Obras que foram feitas de saneamento é o convênio, né? Rua que não teve interferência da Casan, a Casan não faz convênio, tá? Se a lei não permite. Só para frisar bem, para não ficar isso. Com relação à água suja, assim, pode ter um problema pontual, né? Em virtude de quê? Em virtude de um vazamento ocorrido na rede geral, que quando tu faz a manutenção, mesmo que tu abre a descarga da rede, né? Quando tu volta o abastecimento, ela volta a uma velocidade um pouco diferente. E aí fica um material no fundo da tubulação que pode acarrear, né?
Isso, assim, a gente está agora, né, que eu até mencionei na última reunião, a gente está agora com um processo licitatório de uma nova ETA para Criciúma, né, que vai atender os 7 municípios da região integrada aqui, né, que vai, além de melhorar a quantidade, vai também melhorar a qualidade. É um sistema mais eficiente, né, inclusive com tratamento de lodo, né, que hoje não tem aqui na de Criciúma para poder transportar o lodo para uma aterro sanitária. Mas água suja geralmente vai ser um problema pontual em virtude de quê? Em virtude de um vazamento que ocorreu, em virtude de uma obra, né? O pessoal faz a manutenção, quando a água retorna, ela aumenta a velocidade. Velocidade, porque a vazão da água, o que é? Velocidade vezes o tempo da tubulação. Quanto mais, né, tu mexeu na tubulação, ela, né, pode ter o material decantado no fundo da tubulação, mesmo que a descarga fique aberta, e o pessoal da manutenção faça a operação lentamente, mas pode carregar alguma sujeira, mas a água tratada não afeta nenhum problema de saúde do consumidor. Com relação à água fraca, né, mencionei na última reunião, a Itazan está investindo muito em reservação. São 11 reservatórios aqui na região de Criciúma, por quê? O que pode ocorrer, assim, ou o cliente não tem uma caixa adequada para o seu consumo, né, que é muito importante também o cliente ter um reservatório na sua caixa que mantenha o consumo dele diário. Se ele tem 4 pessoas, ele tem que ter uma caixa de 1.000 litros para poder, se durante a intervenção da Casan, aí ele tem uma reserva para poder usar na hora de maior demanda. Nós estamos investindo em reservação para quê? Porque, geralmente, o consumo é muito maior das 11 da manhã até as 2 da tarde, e, geralmente, quando todo mundo chega em casa do serviço, que vai tomar o banho. Então, a vazão do sistema naquele horário ali, ela é bem maior do que o sistema produz. Então, se o cliente tiver a reserva para esse período, seria muito importante. Nós estamos investindo em reservação já para esse período também, porque durante a madrugada a demanda, né, diminui muito, e durante o dia a demanda aumenta muito. E vai chegar, de repente, no período que todo mundo toma banho às 7 horas da noite, é coincidente que ele liga às 7 horas lá, e às 8 horas voltou a água. Por quê? Porque às 8 horas a maioria do pessoal tomou banho e o consumo diminuiu. Então, a pressão da rede mesmo, ela aumenta, né? Tu imagina assim, um edifício multifamiliar, ele tem uma ligação a nível dos níveis do solo. Se todos os moradores do prédio for lá e consumir água naquele momento, a cisterna dele baixou, consequentemente vai entrar um volume maior de água. Quem mora em uma residência na parte mais alta, a pressão da rede, naquele ponto da rede, vai diminuir. Provavelmente as pessoas que relataram isso aí é gente que mora numa cota mais elevada ou final de rede, que o pessoal que tem um consumo, né, esse horário do consumo é maior, ele tem, né, uma demanda maior naquela região, o pessoal que fica mais afastado e mais alto tem uma intermitência. Por isso a gente está investindo bastante em reservação, para nesse horário de pico de consumo, o reservatório da Casan baixe e não ocorra esse problema de baixa de pressão. Não sei se consegui te esclarecer ou deixei mais dúvida. Não. Esclareceu, a gente conseguiu compreender e ficou, acho que ficou bem claro para o nosso cidadão também poder compreender. A questão é que são em vários pontos, né, dentro desse horário, quem sabe até de manhã também, que recebi uma informação de manhã também, que a água tem essa dificuldade. Quando abre aquela... faz aquele chiasco. Quando não tem a água dentro da própria caixa d'água. O que me chamou a atenção é que não foi um ponto isolado. O que me chamou a atenção foi vários pontos da cidade e cidadãos reclamando o mesmo problema. Eu estou com água fraca em casa, mas você deixou bem claro aqui que... por isso que sim, é hora... Por que a gente está ampliando a estação aqui, né? A nossa ETA é para 1.000 litros por segundo, está passando para 1.500. É 50% a maior a produção. Para que nessa hora que a gente consiga produzir um volume maior necessário. Hoje a gente tem uma capacidade de produção, que é 1.050 litros por segundo, mais do que isso não consegue produzir. À noite passa para 800 litros por segundo. Aí a gente consegue o quê? Encher todos os relatórios que a Casan tem. Essa ampliação da vazão da ETA, a gente consegue produzir. Na hora que Criciúma está consumindo um volume, necessita de uma vazão maior, a gente vai produzir um volume maior. Com a reservação, vai também dar uma segurança, tanto na hora da manutenção da rede, né, como também nesse horário de pico. Geralmente é sempre das 11 da manhã, 2 da tarde, das 6 horas da noite até 21 horas. O pico maior de consumo é 7 da noite. Isso aí é constatado, é dado, a gente vê por vazão, né, tem medição de vazão, é 7 da noite. Região de praia é diferente. Região de praia o consumo já é mais tarde, é de 20 a 22 horas. Porque o pessoal chega da praia esse horário, toma mais banho. Então, a vazão é muito maior. Por isso que o investimento está sendo feito na ETA é muito importante para quê? Para que tu produza um volume maior, né, no horário de maior consumo, na maior demanda. Então, com isso aí, eu acho que essa obra aí, em torno de 1 ano e meio, né,
vai regularizar essa questão de baixa de pressão na hora de maior consumo. Vereador Zairo. Para ser bem rápido, Joel, duas questões. Primeiro, sobre supressão. Segundo, sobre perda identificada e provocada. Existe algum equipamento de supressão individual aprovado pelas normas brasileiras, tipo a BNT? Existe? E se existe algum município, pelo menos um município no país, em que esse aparelho é utilizado? Porque se houver a gente vai lá fazer uma visita. Essa é a primeira pergunta. Senão a gente está fazendo muito a discussão do Joãozinho do Passo Certo, né? Quer dizer, não existe e nós estamos aqui discutindo o quê? Mas olha só, a segunda é sobre perdas. A perda é rateada. Todo cidadão acaba pagando, seja perda oculta, seja perda... Mas aquela que é provocada e identificada, eu imagino que se deu muito noticiário de vazamentos nesse período agora que gerou toda essa comoção. A cada vazamento provocado, identificado, tem uma ocorrência, vai um funcionário da Casan lá e conserta. Essa ocorrência, ela gera custo para a empresa. Isso automaticamente não é demandado o infrator, quem causou o dano, ele não tem que indenizar. Existe isso? Não existe? Quer dizer, volta esse dinheiro, porque senão a cada furo que se der num cano aí, é o cidadão lá do bairro que vai pagar. É isso? Com relação à primeira pergunta, né, supressor de ar, em Santa Catarina, eu não conheço nenhum município que utiliza, né? As pessoas utilizam de forma que não é regularizada. Como eu falei na última reunião, a Casan ela é responsável até o abrigo padrão, e depois do abrigo padrão tem um registrozinho de borboleta lá. Até ali para cá, o cliente não pode interferir. Do relógio, daquele cavalete para frente, se o cliente quiser interferir, é a responsabilidade dele. Ali não, que eu conheça, não. Regulamentado, eu acho que não. Não. Agora, o cliente, né, ele pode fazer na parte interna dele. A parte da Casan é o relógio, né, até o relógio que fica após a caixinha que tem aquele abrigozinho. Ali a Casan é responsável. Se ocorrer um vazamento, a Casan é responsável por fazer até ali. Dali para frente é a responsabilidade do cliente. E, Joel, nós vamos ter eu e o vereador relator, nós estamos preparando no plano de trabalho da comissão um dia específico para tratar sobre ar, em que a gente vai a fundo nessa situação do ar, compreender bem essa situação do ar, das falas que foram trazidas na semana passada pela Casan, da fala trazida pelo vereador Obadias. A gente precisa, como o próprio vereador Obadias destacou, encerrar esse assunto do ar. Isso precisa estar claro para a população do que está acontecendo, do porquê que está acontecendo. Mas o relógio pode voltar por causa do ar, o relógio vai para frente por causa do ar, a gente paga o ar, mas isso representa praticamente nada na conta. Não, 1 centavo, 10 centavos, isso é motivo já da gente se preocupar, porque é um valor que está saindo do bolso do cidadão por algo que ele não está recebendo. Então, a gente vai ter um dia específico também para tratar sobre essa situação do ar. E aí, o segundo questionamento do vereador Zairo sobre as perdas. Só voltando a esse supressor de ar, muitas regiões que a equipe nossa da Casan é chamada de falta de abastecimento, o problema é o supressor de ar. Não fica no cavalete, mas fica após o cavalete. Aí o cliente reclama, falta de abastecimento, acabou, né? A nossa equipe vai lá, verifica, tira o hidrômetro fora, vê a pressão 40 MCA, e o cliente continua sem água 2, 3, 4 dias por culpa do supressor de ar. E vários exemplos a gente tem, né, de manutenção aqui, né, e principalmente em regiões de baixa pressão. A segunda pergunta é relacionada a perdas. Né? A gente tem investido muito nos últimos anos em Criciúma, não só em Criciúma, como no estado todo, né? Porque também, se tu reduz as perdas, tu reduz os insumos, tu reduz a energia, tu reduz a água, tu reduz o produto químico. Né? Então, a Casan tem investido bastante em perdas. Né? Hoje, atualmente, em Criciúma, está com 2 contratos aqui, com uma empresa terceirizada. Um é um contrato de geofonamento. São equipes que fazem geofonamento. Às vezes não aparece porque, geralmente, fazem à noite, porque durante o dia tu não consegue fazer por causa do barulho de veículos, de pessoas. Né? É um trabalho de geofonamento onde constata o vazamento oculto. Porque ocorre muito vazamento debaixo da terra, que sai numa galeria pluvial, sai num tubo de drenagem, sai numa tubulação de esgoto, e que não tem reclamação, porque um volume, às vezes, é um vazamento pequeno, né? Que não causa uma falta de abastecimento, mas causa uma perda. Então, a Casan tem esse contrato de geofonamento com uma equipe terceirizada.
e agora iniciou essa semana um contrato de troca de ramal. O que é o ramal? O ramal é aquela mangueira, né, que é uma linguagem mais normal, que vai ali da tubulação, onde passa a rede, até no cavalete. Ramais, assim, o maior número de perdas que tem da Casan é no ramal. Por quê? Porque é onde é o ponto mais vulnerável, né? Então, em ramais que tem mais de 5 vazamentos, a Casan vai substituir desde o colar de tomada, vai colocar um colar de tomada articulado, que é mais resistente, até no pé do cavalete. Vai trocar todo esse ramal para reduzir a questão das perdas, né? Então, é um investimento que está sendo feito também aqui em Criciúma para poder diminuir, para a gente baixar um pouco mais isso aí. Porque quando não é possível diminuir isso? 5 não é demais? O quê? 5 ocorrências não é demais? É porque tem um número grande, né? Vai começar com 5, depois vai diminuindo para 4, 3, né? Com 5 união daquela de emenda ali, seria o mais vulnerável. Depois vai para 4, para 3, até depois, se houver necessidade, chegar até botar um material mais, né, com uma cobertura maior para poder trocar. Com relação, acho que a pergunta que ele quis fazer é de vazamentos provocados por terceiros, a gente notifica, né? Notifica e até agora a gente não teve retorno. Agora a gente está mudando, vai mudar a partir desse ano, depois da audiência que teve aqui, vai mudar o procedimento, vai entrar com ação judicial, até o procurador está hoje aqui para poder até responder a questionamento que a Giovana fez, a vereadora Giovana fez na última sessão, né? Para poder cobrar judicialmente esse valor, né? E para poder ter um retorno para a Casan e também retorno para... No microfone, vereador Zaire, por favor. Só para citar Leonardo Bialek, uma rede nova da Casan, todas as vezes que a empreiteira causou, provocou, estourou, que foi uma barbaridade de ocorrências, quem pagou foi o cidadão da nossa cidade. Não houve cobrança. A Casan prestou o serviço, fez o conserto e o cidadão é que pagou. Resumidamente é isso. É isso? Tá bom. Compreendido. Vereador Jair Alexandre. Senhor presidente. Só frisando que o morador só paga e passa no hidrômetro, aquele não paga aquele que vai para a zona rede. Né? Isso, paga o custo total, né, está tudo embutido no custo de operação da Casan. Né? Mas isso entra no custo operacional da Casan. Isso, basicamente. Senhor presidente, relator, vereador Júlio, Juarez, secretário, demais vereadores convidados aqui da Casan, da Cisan Sul e também da Prefeitura. Essa comissão, o intuito dessa comissão, ela foi criada em função do que ocorreu no mês de janeiro, né, do rompimento da adutora, enfim. Também sei que não é a primeira e não será a última, né? O que a gente está vendo é que, naquele período ali, ficou um bom tempo sem abastecer, sem chegar água lá no cidadão, né? E já foi falado sobre isso, sobre essa tarifa, essa taxa ali, ser proporcional, né? E eu acho que isso a Casan já está vendo. Você falou também, Joel, engenheiro, sobre reservatórios, né? Isso é importante, né? Porque se tivesse mais reservatório, com certeza teria fechado ali onde que a doutora, e teria água nos reservatórios, teria sido distribuído para esses bairros onde... então, hoje só uma pergunta, quantos reservatórios existe hoje em Criciúma? E qual é o planejamento para vocês, em termos de construção de novos reservatórios? Sei também o que o engenheiro colocou no início é verdadeiro, não é fácil prestar serviço e manter uma prestação de serviço com qualidade, até porque você depende de muitas coisas, né? Do material colocado ali, e não é fácil, né? Até para a construção de uma estação de água, de esgoto, enfim. Ninguém gostaria de ter ao lado da sua casa, né? E é uma grande dificuldade isso, é um desafio enorme. Mas todos vocês sabem a minha opinião em relação à questão de água e esgoto, né? Tenho a minha opinião, mas também tenho que elogiar, apesar das dificuldades que existem, né, em qualquer... seja a Casan, seja a SAMAI, seja qualquer
um que presta esse tipo de serviço, da dificuldade que existe mesmo, né, de manter um bom serviço, porque ninguém provoca um acidente, né? Ninguém é suicida aqui de provocar um acidente. E os acidentes ocorrem, né, em qualquer área. Mas o que a gente tem percebido, e eu acredito também que a função dessa comissão é poder fazer com que a Casan possa trabalhar com prevenção, né, com substituição desses materiais, como você colocou aqui, hoje já existe um material melhor, né, e até fiz a minha pergunta na semana passada, qual é o planejamento que vocês têm com relação à substituição desses materiais, por material mais resistente hoje, né? Mas a minha pergunta ali básica seria mais ou menos em torno disso, de número de reservatório que existe hoje, e qual é o planejamento de vocês, porque geralmente esses reservatórios estão interligados entre si, né? Não estão interligados? Deveria estar, né? Era bom se tivessem interligados, porque você teria como transferir até na falta, na ausência, ou num vazamento, num rompimento, você tem como colocar e enviar a água para aquele reservatório lá, né? Não sei se ocorre isso. A fim de organização, a resposta para o vereador Jair, eu vou passar a palavra ao vereador Juarez para fazer o seu questionamento e, por fim, o vereador Kaminski finaliza, porque nós temos o tempo aqui também para finalizar, no máximo 10 minutos, a gente finalizar a nossa reunião de hoje. Posso responder? Claro. Assim, o sistema todo ele é interligado, né? O sistema todo é interligado. Hoje a gente tem na estação, a gente tem um reservatório que chama de pulmão. O que é o reservatório de pulmão? É para aquela hora de, né, hora de maior consumo ele baixa, na hora do maior, né, que ele diminui o consumo, ele sempre ele enche de novo. Então, se tu for lá às 8 da manhã, o reservatório de pulmão está cheio. Durante o dia, se tu for lá às 5 da tarde, ele vai estar meio ou um pouco abaixo de meio, para depois da noite recuperar. A gente está colocando 11 reservatórios novos aqui em Criciúma, aonde? Naquela região que a gente acha que tem mais dificuldade de abastecimento, que é final de rede e parte mais alta. Para quê? Para que na hora de maior, né, consumo daqueles usuários daquela região, ele tenha um abastecimento mais regular. E também vai ser visto, se uma necessidade, né, de romper uma subedutora numa região, o caminhão-pipa, em vez de ir em casa, ele vai lá, distribui naquele reservatório e distribui para aquela malha, a gente chama de seção, né, ou setor operacional. Então, a gente está investindo aí, acho, em torno de 25 milhões só em reservação em Criciúma, e deve começar agora em março, abril, começar a instalação. São reservatórios de aço vitrificado, né? Ele vem importado o material. O Matheus, que é engenheiro mecânico, aí, que é o presidente, já aprovou os projetos, né? Agora vai vir a questão da confecção da base e a instalação do reservatório. Então, a gente vai dobrar a reservação do município de Criciúma. Vereador Juarez. Microfone. Eu preciso fazer só um comentário que eu estou numa live aqui, tem várias pessoas seguindo aqui, acompanhando, e a reclamação aqui no bairro Ana Maria, sempre falta água, sempre falta água. Toda semana falta água. E as pessoas não aguentam mais, realmente está complicado isso. Então é um desabafo aqui da Gislaine, que é moradora lá do bairro e que não aguenta mais. E isso ela está representando vários moradores que fazem esse desabafo. Pagam caro. E aí, e aí fez o comentário da caixa d'água, né? Ah, é 1.000 litros. Pois é, mas daí acaba esses 1.000 litros e aí ela está comentando aqui que tem que comprar água, porque falta água com muita frequência no Ana Maria. Essa é uma região que está inclusa nos reservatórios, né? Vai receber reservatório. Se não me engano, hoje tem alguma manutenção na região, se está faltando água, acho na Oswaldo Pinho... Oswaldo Pinto da Veiga, que passa a rede que atende essa região, né? Certo. É a principal rua do bairro Próspero. Eu só preciso fazer uma pergunta em relação ao repasse. Foi falado aqui que a prefeitura vai fazer um repasse, a Casan vai fazer repasse, e bairro Brasília, Argentina, as ruas realmente estão horríveis. Jardim Maristela, Avenida Gílio Búrigo, que é uma das melhores, uma das mais bonitas avenidas da nossa cidade, e está horrível. E como que funciona esse repasse? Não tem tempo para ser feito o recapeamento? É simplesmente fica lá 1 ano, 2 anos, 3 anos e não acontece? Porque é o que ocorre na região da Próspera, pela qual eu conheço, está dessa forma.
Assim, são dois tipos de repasse que tem da Casan com o município de Criciúma. Tem aquele que a gente chama de tapa-buraco, que é aquele vazamento que a gente faz a manutenção de via. Isso é um valor que a gente repassa para o município de Criciúma. É fora desse outro convênio, né? Esse outro convênio é 26 milhões. Foi listado várias ruas do município, tanto do sistema Próspera, que é o sistema novo, como do sistema que estava em operação. Aí a definição das ruas que vão ser feitas é o município de Criciúma que define. A Casan passa, né, através de medições, tem um engenheiro fiscal da Casan que acompanha o contrato, R$500 mil por mês, né, para o município de Criciúma fazer algumas ruas, mas quem define as ruas é a Prefeitura, a Secretaria de Obras, a Secretaria de Saneamento. A Casan só repassa o valor, frisando bem, em ruas que tiverem intervenção de implantação de rede coletora de esgoto. Sim, sim. O que a gente percebe é que tem ruas que realmente já estão há anos esperando esse... Esse convênio começa agora. A primeira parcela, agora é março ou começo de abril, talvez. Não, assim, a gente só depende da medição da Prefeitura. O convênio foi assinado no ano passado. A Prefeitura ela contrata uma empresa, né, talvez teve dificuldade de contratar a empresa, repassa para a Casan, eu vou fazer nessa rua esse mês, a Casan tem que fiscalizar, porque o engenheiro tem que dar o ok ali, junto com o engenheiro da Prefeitura, e a Casan, depois de 30 dias da medição, repassa o valor para a Prefeitura. E ela vai fazendo o cronograma dela também, de acordo com o repasse. Né? Ou, se a Prefeitura quiser botar dinheiro na frente, a Casan vai depois desembolsar. Resumindo, então, até agora não teve repasse da Casan para esse tipo de... Não, já teve um repasse. Já teve um repasse, assim, quem depende de repassar é a Prefeitura passar a medição para a Casan. É porque talvez já não teve empresa contratada para fazer o serviço, né? Nós não podemos, ninguém paga, repassa o dinheiro sem ter a medição. Vereador Obadias é o presidente da Comissão de Obras e também vai ficar em cima dessa situação, e aí ele vai fazer um apontamento e depois passa a palavra para o vereador Kaminski. Presidente, só para deixar claro aqui, em cima dessa fala do Joel, que foi perfeito no que ele falou, a comissão teve informação hoje dessa situação, o vereador Jarez, o secretário Tita Belloli passou essa informação, e de fato é exatamente isso. Estamos aguardando os próximos passos. Quem repassa as ruas é a própria Prefeitura, a Secretaria de Obras, né, as prioridades, e aí vão alinhando. Uma pena que 500 mil, isso é um pouquinho mais, isso sou eu falando, né? Uma pena que 500 mil, porque a gente tem que acelerar o processo, que é a reclamação, são várias ruas. Mas vamos chegar lá, nós vamos chegar lá. Nos últimos 3 anos, eu mostrei até na última sessão, a gente investiu quase 200 milhões de Criciúma, né? Mesmo que Criciúma tem que ser tratado diferenciado, tem também esses empréstimos que vêm de financiamento para ir fazer obra de esgoto ou de água, tem que pagar também, chega a conta, né? Então, vereador Júlio Kaminski. Eu tenho muitas perguntas para fazer e meu tempo também é curto, eu não sei se eu vou conseguir, muito menos a resposta, talvez. Isso pode a gente estar evoluindo na próxima sessão. Primeiro, inadimplemento no sistema Minha Casa Minha Vida, os prédios ali, inadimplemento. Os atrasados, não dos atuais. Existe muito? Bastante. Daqueles parcelamentos lá atrás? Bastante. Ok. Quando nós sugerimos a redução do sistema Minha Casa Minha Vida para a tarifa social, sugerimos também que fosse adequado os valores de acordo com a tarifa Minha Casa, a tarifa social, o que poderia facilitar no adimplemento, haja vista dali para frente estarem aplicando essa condição. Então a gente trouxe isso, pode estar falando depois, tá? Um detalhe, claro, geração do ar ali assim, eu acho que ficou comprovado que existe. Como é que é? Para frente ou para trás, pode diminuir a fatura ou pode aumentar a fatura, como foi dito outra vez, né? Mas nós queríamos, com relação a esses valores, as calçadas que estão sendo mexidas, provavelmente por conta dessa substituição que está sendo feita, né? Essas calçadas, quem é que está consertando elas, afinal de contas? Porque eu estou vendo algumas queixas em relação a isso, que a Casan foi lá, mexeu, trocou alguma coisa, não sabe o que, mas o senhor acabou de falar, mas as calçadas estão lá, não consertaram. Vocês estão fazendo isso, até pelas... Quando é uma melhoria de rede, que é a responsabilidade da Casan, a Casan faz a implantação da rede e faz a pavimentação. Às vezes a Prefeitura solicita que a Casan mude a rede local e vai ter a Prefeitura talvez faça, né, calçada tipo padrão, daí é a responsabilidade da Prefeitura. A gente tem que deixar sempre como estava, né? Se for piso cimentado, é piso cimentado. Se for chão, é chão. Se for lajota, né, a volta quadriculada, é lajota quadriculada. Se é um piso especial, tem que ser um piso especial. A Casan tem que deixar conforme tá. Tem que deixar. Isso. Tá.
Eu vou querer entrar na questão, como nós falamos ali na tarifa de disponibilidade, nós vamos precisar entrar muito nas questões relacionadas às tarifas da água e do esgoto. Perfeito? Eu sei que isso aí é uma coisa que a gente já vem conversando, falando, né, se arrasta essa uniformização da cobrança que a Casan possui. Eu queria de vocês, de verdade, onde é que precisa mexer? Para a gente fazer com que cada cidade pague a sua conta. Né? E que essa conta não seja rateada entre todas as cidades cuja prestadora de serviço é a Casan. Afinal, onde é que nós vamos mexer? Porque existe essa discussão de que não paga 100% aqui para compensar aquela outra lá que é menos. Enfim, o que é isso, afinal de contas? Como funciona essa questão? Eu não sei se o tempo hoje, senhor presidente, né, vai ser suficiente para a gente estar evoluindo em relação a isso. Quero que o senhor me deu 10 minutos só. Mas é importante falar um pouco sobre isso. É importante falar sobre a possibilidade para o adimplemento, essa adequação da dívida ao valor da tarifa social. Acho que eu me fiz entender. E eu acho que o Bonetti também quer falar alguma coisa, né, sobre essa questão da redução dos valores ali, né, Bonetti? Eu acho que tu queria falar alguma coisa nesse sentido. Então, talvez em um outro momento a gente possa evoluir essa discussão. Tanto quanto a questão do ar, nós vamos ter um momento específico para tratar sobre tarifas. Quero destacar que essa comissão ela tem um período de trabalho de até 90 dias, prorrogável por mais 90. Nesses 2 primeiros dias, nós estamos levantando diversos assuntos de forma aleatória até, né, começando pela questão do rompimento do final do mês de janeiro e levantando outros assuntos, tanto que o convite foi para esses 2 primeiros dias. A partir de agora, tanto eu quanto o vereador Kaminski, junto aos outros vereadores da comissão, nós vamos avaliar o plano de trabalho de cada um dos dias, como nós vamos encaminhar cada uma das nossas reuniões. Vai ter reunião que não vai acontecer aqui, nós vamos fazer visita. É importante nós visitarmos a ETA, é importante nós fazermos outras visitas também. Nós vamos fazer esse plano de trabalho da comissão e enviar convites específicos destacando a pauta daquele dia e nós vamos manter naquele dia. Esses 2 primeiros dias, como eu destaquei aqui, destaquei em entrevistas também, é para levantarmos os assuntos. Tem diversas anotações aqui e agora nós vamos elaborar depois ponto a ponto para a nossa comissão, para naquele dia debatermos aquele assunto em específico. O Bonetti, só destacando. Rapidamente, eu não sei se os colegas da Casan poderiam se manifestar em relação àquela indicação da agência reguladora, que foi um pedido do município, e que certamente os que estão acompanhando essa sessão querem saber se aquele pedido é um pedido que será acatado pela Casan pacificamente ou precisa de mais algum estudo? O desconto dos 5 dias se será acatado pela Casan. Essa é a na fatura do mês de abril. Foi mencionado no início. Foi destacado, inclusive, que vai ser colocado no mês de abril, porque o de março já começou a rodar. Foi acatado já. Até não só para Criciúma, como a todos os municípios da região que foram afetados. Então, mas os outros 6 municípios vão ser também contemplados com isso aí. Perfeito. Solicito, inclusive, a nossa comunicação da casa para que encaminhe, como release da nossa reunião de hoje, esse como o gancho principal, essa informação principal trazida na tarde de hoje. Não sei se o vereador relator gostaria de destacar mais algum ponto nessa tarde. Não, presidente, eu acho que os pontos que nós vamos discutir oportunamente, essa questão da tarifa, essa questão que envolve o sistema Minha Casa Minha Vida, já é uma sugestão que foi dada no passado, que eu acho que deveria ser considerado até para a gente evitar o desabastecimento por inadimplência. E eu acho que criar uma oportunidade para resolver essa questão, uma vez que isso é um prejuízo absorvido pela própria Casan, e que, em decorrência da implantação desse valor, automaticamente pode se aplicar em tempo pretérito, passado, não é nem pretérito, porque pretérito é 90 dias, na nossa linguagem, né, mas que possa retornar ao passado de todo o período da inadimplência. Eu acho que isso talvez seja um grande facilitador, e é claro que vamos discutir a questão, né, da individualização, que a gente sabe que tem uma briga jurídica em torno disso, mas precisamos discutir isso. Talvez isso diminua
o corte da água para todos, né? E ocorrendo uma questão de justiça para quem não paga, perfeito? E não penalizando aquele que paga. Eu acho que isso tem que ser discutido, tem que ser trazido. E essas são questões que essa casa tem que... É a resposta que nós precisamos dar, que estamos sendo interpelados. Desta forma, eu quero agradecer a presença dos vereadores da comissão, agradecer ao Dido representando a prefeitura, agradecer aos membros da Casan que vieram na tarde de hoje, ao Alisson Mazarim, procurador-geral, que esteve presente. A vereadora que fez o questionamento sobre o marco legal do saneamento não veio na tarde de hoje, porque está em Brasília, justificou a sua ausência, mas é importante em uma das reuniões nós tratarmos especificamente sobre o marco legal, porque muito se fala sobre privatização da água e nós precisamos destacar o que realmente é o marco legal do saneamento e não apenas situações ideológicas, debate ideológico, o que realmente é o marco legal do saneamento. Da mesma maneira, agradecer a Cisan, tivemos um bom encaminhamento na nossa reunião de hoje. Infelizmente, não podemos continuar, porque às 5 horas nós temos sessão ordinária. Eu agradeço e convoco a nossa próxima reunião da comissão para a próxima terça-feira, às 15 horas, só aguardando uma resposta do doutor Diógenes, do Ministério Público, que vai explicar a nós sobre o inquérito que o que o Ministério Público está fazendo em relação a esse assunto na próxima terça-feira. É o doutor Diógenes que é o convidado, mas, de qualquer maneira, sintam-se convidados a acompanhar também. Muito obrigado.